Se imagine sob o sol impiedoso do deserto, os pés queimando na areia ardente e dois pequenos chorando em seus braços. O vento traz consigo o eco da aldeia que te rejeitou, enquanto cada passo parece te arrastar para mais longe da vida que conhecia. A sede aperta a garganta, o medo sussurra que não haverá amanhã. Mas e se, atrás da próxima duna, um desconhecido pudesse mudar tudo? E se as cicatrizes dele guardassem o mesmo vazio que corrói seu coração? O deserto era um mar interminável de dunas douradas, e cada onda de areia parecia se erguer como uma muralha contra ela. O sol já não era apenas uma estrela distante. Era um inimigo que descia com todo o peso sobre sua pele, castigando-a com calor e luz. Seus braços doíam por carregar os dois meninos, um ainda bebê e o outro apenas um pouco maior, ambos exaustos, ambos chorando em intervalos curtos que se confundiam com o lamento do vento. O odre de água pendurado em seu ombro já pesava mais pelo vazio do que pelo líquido, e cada gota que restava parecia ter um destino certo. Mas ela se perguntava se seria justo escolher quem receberia a última. Expulsa. Essa palavra era como uma faca que não parava de cortar. Ela a ouvia ainda, ecoando nos gritos dos anciãos da aldeia, nas acusações das mulheres, nos olhares de desprezo dos homens que antes comiam do pão que ela mesma ajudava a amassar. Maldita, trouxe a morte para dentro de nossas casas. Teu marido tombou porque os deuses te rejeitaram. As frases não paravam de retornar, como se o vento do deserto tivesse guardado cada insulto para repeti-los. A imagem de seu marido, morto em uma enfermidade súbita que nem os sacerdotes conseguiram explicar, aparecia diante de seus olhos. Ela o via deitado sobre a esteira de junco, o suor frio escorrendo pelo rosto, o sopro da vida se esvaindo sem que ela pudesse fazer nada. Quando ele partira, o luto não lhe fora permitido. Ao contrário, a morte dele lhe trouxera o peso da culpa. A aldeia, que vivia da colheita às margens do Nilo, não aceitava o mistério. Precisava de culpados, e ela se tornara o alvo perfeito. Jovem, sem família de sangue que a defendesse, mãe de duas crianças pequenas e, acima de tudo, mulher em um lugar onde as decisões pertenciam aos homens. O julgamento fora rápido e cruel. Sem ouvidos para sua voz, sem espaço para lágrimas, fora empurrada para fora da muralha de adobe da aldeia, com apenas o odre, um saco de cevada e os filhos. Vai, se os deuses quiserem, que eles te alimentem, disseram. O primeiro dia no deserto fora uma tortura de silêncio. O sol queimava sem piedade e cada passo parecia enterrá-la mais profundamente na areia. O filho mais velho, Menek, tentava andar ao lado dela, mas seus pés frágeis ardiam e se cobriam de bolhas, obrigando-a a carregá-lo por longos trechos. O bebê, Cam, pendurado ao peito, sugava desesperado, mas o leite já minguava com a fome e a sede da mãe. A cada parada, ela se perguntava se ali seria o fim. O chão parecia não oferecer nada, nem sombra, nem água, nem misericórdia. A noite chegou como um alívio que logo se transformou em outra ameaça. O calor cedeu lugar a um frio cortante. O vento ganhava força, trazendo consigo grãos de areia que batiam contra o rosto como pequenas lâminas. Encolhida contra uma duna, abraçando os dois filhos, ela tentou aquecer os corpos pequenos com o próprio calor. As estrelas brilhavam em silêncio, indiferentes, como olhos distantes que a observavam sem piedade. Ela se perguntou se os deuses realmente a haviam abandonado ou se tudo aquilo era uma prova, um caminho que precisava atravessar para que algo maior acontecesse. Naquela primeira noite, sonhou. Ou acreditou sonhar. Em meio ao vento, ouviu um sussurro, uma voz que parecia vir da areia ou talvez do próprio coração. Continua, não pares. Abriu os olhos, assustada, mas não havia ninguém, apenas as sombras dançantes que a lua projetava nas dunas. Abraçou os filhos com mais força e chorou em silêncio, porque não podia se dar ao luxo de desmoronar diante deles. O segundo dia trouxe um cansaço ainda mais brutal.
Meneque já não chorava, apenas caminhava em silêncio, agarrado à barra de seu manto, com olhos fundos e boca rachada pela sede. O pequeno Cam mal conseguia mamar. Seu corpo frágil parecia murchar nos braços da mãe. Cada vez que ela olhava para eles, uma angústia insuportável se instalava no peito. E se não houvesse amanhã? E se o deserto fosse o túmulo de todos? Quando o sol estava a pino e seus joelhos já tremiam de fraqueza, ela avistou um vulto distante. No início, pensou que fosse miragem. Mais uma daquelas ilusões que a areia e o calor criavam para enganar os desesperados. Mas à medida que avançava, o vulto se mantinha firme. Era alto, sólido, movia-se contra o vento. O coração dela bateu descompassado. Poderia ser uma fera? Um ladrão? Ou talvez algum espírito que viera terminar o que a aldeia começara? O instinto gritou para fugir, mas seus pés não tinham mais forças para correr. Ficou parada, abraçando os dois filhos como se pudesse escondê-los dentro do próprio corpo. O vulto se aproximava. Agora já via que era um homem envolto em um manto gasto, com o rosto em parte coberto. Ele parou a poucos passos, e o silêncio entre eles pareceu pesar mais do que o próprio deserto. Seus olhos, quando finalmente se encontraram, a desconcertaram. Não havia ódio neles, tampouco piedade barata. Havia algo diferente, um espelho de dor, um vazio reconhecível. O homem parecia carregado de histórias, cicatrizes que riscavam não só a pele, mas a alma. Por um momento, nenhum dos dois disse palavra. O vento soprou entre eles, carregando areia e mistério. E então ele fez algo que ela jamais esperaria. Abriu a mão e mostrou um pedaço de pão seco. Não falou nada, não perguntou nada. Apenas ofereceu. O coração dela se apertou. Confiança era um luxo que o deserto não permitia, mas ali estava um gesto simples, direto, impossível de ignorar. Olhou para os filhos, famintos, e percebeu que talvez aquela fosse a linha tênue entre a vida e a morte. Ela estendeu a mão, ainda trêmula, e recebeu o pão. Mas quem era aquele homem? E o que escondia atrás do silêncio e das cicatrizes? O pão em suas mãos parecia quase um milagre. A superfície endurecida, áspera, quebradiça, lembrava mais um pedaço de pedra do que alimento. Mas para Meneque e o pequeno Cam, aquele fragmento de cevada era promessa de sobrevivência. Ela dividiu com cuidado, quebrando as lascas com dedos trêmulos. O menino mais velho engoliu rápido, sem mastigar direito, como se temesse que o vento arrancasse sua parte. O bebê sugou com boca suja de areia e migalhas, e logo adormeceu exausto, abraçado ao seio vazio. Enquanto isso, o homem permaneceu imóvel, observando com olhos que não denunciavam emoção. Estava de pé, os ombros largos sob o manto gasto, a pele marcada por cicatrizes que contavam histórias de lâminas e chamas. Algumas cruzavam o rosto, outras riscavam o braço que segurava um bastão de madeira escura, polida pelo tempo. Ele não parecia ameaçar, tampouco consolar. Era como uma esfinge em carne e osso, erguida ali entre dunas e silêncio. Ela, porém, sabia que a bondade repentina podia ser armadilha. Desde a aldeia, aprendera que gestos de aparente generosidade muitas vezes escondiam correntes, dívidas, humilhações. Um pedaço de pão não vinha sem preço. Apertou os filhos contra o peito e recuou um passo, a areia afundando sob os calcanhares. "Quem é você?" A voz dela saiu rouca, quase quebrada pelo vento e pela sede. O homem não respondeu de imediato. Apenas ajeitou o manto sobre o ombro, como se refletisse se valia a pena revelar algo de si. O silêncio prolongado aumentava a tensão. E então ele disse: "Ninguém." Uma palavra curta, seca como o próprio deserto, mas dita de um jeito que não parecia mentira. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ninguém podia significar um exilado, um proscrito ou alguém que já não pertencia a lugar algum. E talvez, no fundo, fosse exatamente isso que a aproximava dele. Ela mesma já não era ninguém. O homem moveu-se.
Lentamente, sem pressa, fincou o bastão na areia e retirou de uma sacola de couro um pequeno odre de água. Aproximou-se alguns passos, deixando espaço para que ela recuasse se quisesse. Estendeu o odre. A garganta dela queimava. Seus lábios estavam rachados. Os olhos ardiam. Cada fibra de seu corpo implorava por aquela água. Mas a mente sussurrava: e se for veneno? E se for o último teste antes da morte? Os olhos dele, porém, não mudaram. Não havia ardil nem cálculo, apenas a mesma secura que ela reconhecia em si. Com hesitação, ela pegou o odre e levou à boca. O primeiro gole escorreu como fogo. Tão intenso era o contraste com a sede. Tossiu engasgando-se, mas não parou até sentir a língua umedecida, o coração revivido. Depois deu a Menek, que bebeu com voracidade e molhou os lábios de Khan com cuidado. Por quê? Ela tentou perguntar, mas a voz falhou. Ele apenas desviou o olhar para o horizonte, onde o sol já começava a se inclinar, tingindo as dunas com tons de cobre e sangue. Não parecia esperar agradecimentos, não parecia sequer buscar companhia. Era um gesto puro, nascido de algo que talvez nem ele soubesse explicar. Sem aviso, o homem retirou de suas costas um feixe de madeira amarrada com tiras de linho. Colocou-o sobre a areia e começou a erguer algo rudimentar, uma armação de galhos coberta por um tecido gasto, que mais parecia uma vela arrancada de navio antigo. Seus movimentos eram práticos, sem desperdício, como de quem já havia repetido aquele ritual muitas vezes. Ela observava, sem entender. Quando percebeu diante de si, erguia-se uma pequena tenda, baixa, mas capaz de quebrar o vento da noite e esconder a luz do luar. O homem entrou primeiro, apenas para fixar as estacas, e saiu em seguida, sem convite, sem ordem. Apenas apontou com o queixo, indicando que ela e os filhos podiam se abrigar ali. Foi nesse instante que algo dentro dela vacilou. Desde a morte do marido, desde a expulsão, não havia recebido nada além de desprezo, acusações e frio. E agora, um estranho coberto de cicatrizes que se dizia ninguém, oferecia pão, água e sombra sem pedir nada em troca. Como aceitar? Como não desconfiar? Mesmo assim, o instinto de mãe falou mais alto. Pegou os filhos e entrou na tenda. O tecido cheirava a poeira antiga, mas dentro havia calor. O vento diminuía, o frio noturno parecia menos cruel. Pela primeira vez em dias, os meninos dormiram em silêncio, respirando de forma serena. Ela, porém, permaneceu desperta, observando pela fresta. O homem sentara-se fora, de costas para a tenda, com o bastão apoiado entre os joelhos. Não dormia. Seus olhos fitavam o deserto como quem guarda algo invisível, como um cão de vigia em território hostil. O luar iluminava as cicatrizes de seu rosto, revelando marcas profundas no sobrolho e na mandíbula, lembranças de batalhas perdidas ou vencidas. Por um momento ela se perguntou: quem era aquele homem antes de se tornar ninguém? Que história trazia cravada na carne? E por que escolhera o silêncio do deserto em vez da vida na aldeia? O sono veio tarde, pesado, carregado de sonhos confusos. Em um deles, viu seu marido morto caminhando sobre a areia, apontando para o estranho sentado à entrada da tenda. E ouviu uma frase que não sabia se vinha do sonho ou de dentro dela: confia. O deserto também guarda milagres. Na manhã seguinte, acordou com os primeiros raios dourando a lona da tenda. Saiu devagar para não acordar as crianças e encontrou o homem em pé, como se não tivesse dormido. Ele observava o horizonte com a mesma imobilidade de uma estátua. Quando ela se aproximou, apenas disse: aqui não é lugar para vocês. O deserto não perdoa. As palavras não eram cruéis. Soavam como aviso, mas em sua voz havia uma tonalidade amarga, como de quem já havia sido testado pelo próprio deserto muitas vezes. Ela apertou os lábios. Não tinha para onde ir. A aldeia lhe fechara as portas. O Nilo estava distante. E sozinha com 2 crianças, não passaria de mais uma ossada entre as dunas.
Não temos escolha, respondeu firme, ainda que por dentro tremesse. Ele a encarou por um instante e os olhos dele brilharam como se reconhecessem a coragem escondida em sua fraqueza. Não replicou, apenas começou a desmontar a tenda, enrolando o tecido e o feixe de madeira. A cada movimento, ficava claro que estava acostumado a sobreviver com pouco, a se mover de lugar em lugar, como um nômade condenado a não criar raízes. E, no entanto, ele não a deixou para trás. Enquanto ela reunia as poucas coisas que tinha, ele disse apenas uma palavra: venham. E caminhou em direção às dunas, sem olhar para trás, como se já soubesse que ela o seguiria. O sol já se erguia alto quando começaram a caminhar juntos. Ele à frente, passos firmes, como se conhecesse cada ondulação daquela vastidão dourada. Ela atrás, carregando Cam no colo e segurando a mão de Menek, que insistia em acompanhar, mesmo com os pés frágeis e cansados. O vento erguia redemoinhos de areia que picavam a pele e arrancavam lágrimas dos olhos. Mas havia agora uma diferença sutil. Ela não estava mais sozinha. Seguiu o homem por horas, em silêncio. De vez em quando, Menek perguntava com voz quase sumida: para onde vamos, mãe? E ela não tinha resposta. Apenas dizia: confie, vamos encontrar um lugar. No fundo, suas próprias palavras soavam vazias. Mas ao olhar para as costas largas do homem, para o bastão que fincava a cada passo, sentia uma estranha sensação de direção. Como se ele fosse um mapa vivo, uma bússola humana que havia nascido para atravessar deserto. Finalmente, ao entardecer, avistaram uma pequena elevação rochosa. Ali, protegido do vento, o homem abriu novamente o feixe de madeira e a lona poída, erguendo a mesma tenda. Mas dessa vez acrescentou algo diferente. Retirou de dentro de uma bolsa de couro um punhado de tâmaras secas e mais um pouco de pão. Partiu tudo em silêncio e colocou diante dela. Ela sentiu o coração disparar. A fome era tamanha que suas mãos tremeram ao dividir a comida. Menek comeu devagar, como se já tivesse aprendido que era preciso racionar, e Cam adormeceu ao se alimentar, o rosto manchado de farelos. Pela primeira vez em dias, os dois dormiram logo após comer, e dormiram profundamente, respirando com a serenidade de quem sente segurança. Ela permaneceu desperta, observando o homem. O silêncio dele começava a ser quase tão eloquente quanto as palavras que nunca dizia. Ele não fazia perguntas, não pedia explicações, não demonstrava curiosidade sobre quem ela era. E essa ausência de julgamento era por si só um alívio, mas também uma tortura. Quem era ele? O fogo que ele acendeu iluminava o rosto marcado. As cicatrizes tinham diferentes tonalidades, algumas rosadas, outras quase negras, sinais de golpes de espada, queimaduras, cortes que não haviam sido bem curados. Cada uma delas parecia contar uma história de violência, mas o olhar dele permanecia tranquilo, como o de quem já não esperava nada do mundo. A coragem tomou conta dela, quebrou o silêncio. Por que nos ajuda? Ele não levantou os olhos de imediato. Apenas girou lentamente o pedaço de madeira no fogo, deixando as chamas dançarem. Porque já sei o gosto da fome, respondeu enfim. A frase caiu entre eles como pedra no rio, criando círculos invisíveis. Ela respirou fundo, tentando entender. Estava diante de alguém que conhecia o desespero tão intimamente quanto ela. E essa partilha de dor, ainda que não confessada, criava um vínculo. O vento do deserto rugiu forte naquela noite, batendo contra a lona da tenda. Ela se encolheu ao lado dos filhos, abraçando-os, mas sentiu menos medo. O som do bastão dele cravado na areia logo à entrada dava-lhe a sensação de que um guardião vigiava. No meio da madrugada, porém, acordou assustada. Sonhara novamente com seu marido morto. Ele a chamava, estendia-lhe a mão, mas atrás dele erguia-se a figura do estranho. O marido desaparecia, e apenas o homem das cicatrizes permanecia, fitando-a com olhos que pareciam ler sua alma. Acordou ofegante, olhando para a silhueta dele contra a lua.
Não era sonho. Ele estava sentado, imóvel, vigiando. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios douraram a areia, encontrou Menek brincando com o bastão do homem. Tentava imitá-lo, batendo na areia com seriedade infantil. O estranho observava em silêncio, sem repreender. Havia até um brilho discreto em seus olhos, como se visse no menino uma força que o próprio deserto não havia conseguido esmagar. Ela sorriu pela primeira vez desde que deixara a aldeia. Foi um sorriso breve, frágil, mas verdadeiro. Percebeu que algo estava mudando dentro dela. O desespero ainda morava em seu peito, mas havia também um fio de esperança, fino como um papiro recém-trançado. O homem, então, falou algo inesperado. Aqui, sozinha, não viverá muito, mas juntos podemos durar. A frase a atingiu como um raio. Ele não falava de caridade, mas de aliança. Não oferecia pena, mas possibilidade. O deserto, afinal, não permitia fragilidade, apenas união. Ela não respondeu de imediato. Seu coração estava dividido. Confiar em um estranho podia ser um risco mortal, mas recusar aquela chance seria condenar seus filhos. O silêncio dela prolongou-se, e o homem não insistiu. Apenas voltou a arrumar seus poucos pertences, preparando-se para caminhar de novo. Naquele instante percebeu algo. Ele não era apenas um errante. Havia disciplina em seus movimentos, hábito em sua forma de caminhar, firmeza na maneira de fincar o bastão. Aquilo não era improviso de nômade, era o corpo treinado de um soldado. "Quem é você de verdade?" quis perguntar, mas calou-se. Enquanto desmontava a tenda, notou que Menek observava o homem com atenção, como se o imitasse em cada gesto. O menino, que perdera o pai cedo demais, parecia encontrar ali uma nova figura a seguir. O coração dela apertou com a dor da lembrança, mas ao mesmo tempo se encheu de algo inesperado. Talvez seus filhos pudessem ter uma nova chance. Antes de partirem, o homem estendeu-lhe novamente um pedaço de pão. Dessa vez, ela não hesitou. Aceitou, dividiu entre si e os filhos, e ao mastigar, sentiu que aquele simples alimento tinha sabor diferente. Não era apenas sustento, era promessa. No fundo do peito, algo murmurava. Talvez o deserto esteja nos unindo, não nos destruindo. Mas ao erguer os olhos, viu novamente as cicatrizes dele, a sombra em seu olhar, e uma pergunta ecoou. Que segredos pesados ainda dormem dentro desse homem? E percebeu que confiar nele poderia não ser apenas uma escolha de sobrevivência, mas o início de algo que mudaria para sempre o destino de todos. O caminho naquela manhã parecia diferente. O sol ainda castigava, o vento ainda soprava áspero, mas havia uma cadência nos passos do homem que transmitia segurança. Não se tratava de uma marcha sem rumo. Ele parecia conhecer pontos invisíveis de referência no horizonte, como se a areia escondesse marcas secretas que só ele sabia decifrar. A cada passo, ela se perguntava quem ele era. Um errante comum não caminhava assim. Um fugitivo não mantinha os ombros tão eretos, nem olhava o horizonte com aquela firmeza de quem aprendeu a nunca se perder. Algo nele denunciava disciplina, treinamento, memória de ordens recebidas em algum tempo distante. Quando o sol se inclinava para o meio do dia, pararam em um trecho onde pedras escuras formavam uma pequena elevação. Ali havia sombra suficiente para que pudessem descansar. Menek caiu de cansaço, deitando-se com o rosto contra a areia fria. Cam mamou algumas gotas que a mãe mal conseguiu oferecer e logo adormeceu. O homem, sentado em silêncio, afiava uma lâmina curta contra uma pedra. O som metálico ecoava no ar seco. A cada movimento, o brilho da lâmina refletia como raio de sol. Ela observava tensa e por um instante imaginou: e se de repente ele resolvesse usar aquela lâmina contra eles? Mas a forma calma, quase automática, com que ele trabalhava, lembrava mais um artesão do que um assassino. Não resistiu e perguntou: "Você já foi soldado?" O homem parou o movimento. Seus olhos se ergueram lentamente.
e por um momento o silêncio pareceu mais pesado do que qualquer resposta. Então ele inclinou levemente a cabeça, como se admitisse algo inevitável. Sim, essa única palavra abriu espaço para um rio de imagens na mente dela. O modo como ele caminhava, a disciplina em seus gestos, o instinto de vigiar à noite, a habilidade de montar e desmontar a tenda como quem organiza um acampamento militar, tudo se encaixava. Do exército do faraó, ela arriscou, a voz baixa. Ele suspirou fundo, como se aquela pergunta carregasse peso demais. Já servi sob a bandeira de Tebas. Marchei pelas margens do Nilo, atravessei terras estrangeiras, ouvi o som dos tambores de guerra que invocavam Sekhmet, a deusa leoa da batalha. Já fui soldado do faraó. Ela ficou em silêncio, atônita. Estava diante de alguém que um dia tivera posição, glória, armas e companheiros. Mas agora ali estava ele, um homem sozinho, vivendo de migalhas e cicatrizes. E o que aconteceu? Perguntou sem conseguir conter a curiosidade. O homem baixou a lâmina e a fitou nos olhos. Sua voz saiu grave, quase amarga. A guerra aconteceu e a derrota. Fez uma pausa, olhando para o horizonte, como se visse cenas que ela não podia imaginar. Marchamos para além das terras conhecidas. O faraó exigia vitória, exigia terras, riquezas, escravos. Nós fomos. Mas os deuses não estavam conosco naquele dia. Vi homens caírem como espigas cortadas pela foice. Vi sangue misturado à areia. Vi gritos se perderem no vento. E quando voltei, ele parou, apertando os punhos. Voltei derrotado. O silêncio caiu entre eles. Ela esperava que ele continuasse, mas percebeu que aquelas lembranças não eram apenas histórias. Eram feridas ainda abertas. O faraó não perdoa derrotas, continuou enfim. Os sacerdotes disseram que a culpa era nossa, que havíamos perdido o favor dos deuses. Fomos expulsos, despojados de armas, de casas, de nome. Os sobreviventes foram espalhados como poeira no vento. Eu escolhi o deserto. Aqui não há ninguém para lembrar, nem para acusar. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como se estivesse diante de um espelho distorcido. Ela também fora expulsa, acusada injustamente de trazer maldição. Ambos carregavam a marca da rejeição. Ambos haviam perdido o direito de existir no meio dos seus. Olhou para Meneque, que dormia tranquilo, sem imaginar o peso daquela conversa. Pensou em Cam, que jamais conheceria o pai, mas agora crescia sob a sombra de outro homem marcado pela dor. E se, por ironia, fosse esse soldado derrotado o único a dar-lhes proteção? Você não parece derrotado, ela disse, quase sem pensar. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. O que vê, então? Vejo alguém que ainda está de pé. O derrotado teria morrido. Você está vivo. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse filtrá-las. E por um instante, notou um brilho diferente nos olhos dele. Não era um sorriso, mas algo próximo, como uma chama tímida que se acende em brasa fria. O silêncio voltou a reinar, mas não era mais o silêncio desconfortável de antes. Agora havia algo compartilhado, um fio invisível que unia os dois. Ele retornou ao trabalho com a lâmina, e ela fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa fria que soprava da pedra. À noite, quando a tenda foi novamente erguida, ele permaneceu sentado na entrada, como sempre. Mas dessa vez, antes de se deitar, ela falou: "Qual é o seu nome?" Ele hesitou, como se aquele fosse um segredo guardado há muito tempo. Finalmente, respondeu: "Anen." Ela repetiu em voz baixa, como quem grava em pedra: "Anen." Havia algo de libertador em finalmente dar nome ao ninguém. E naquele instante, ela percebeu que o deserto já não lhe parecia tão hostil. Porque agora, na solidão imensa, havia nomes, havia presenças, havia histórias que se entrelaçavam. Ao fechar os olhos, deitou-se entre os filhos e deixou que o sono a levasse. Mas a última coisa que viu foi a sombra de Anen à entrada da tenda, imóvel, ereto, como um guardião esculpido pelos próprios deuses. E uma pergunta latejava em sua mente:
Será que o destino havia unido duas maldições para criar uma nova bênção? No terceiro dia de caminhada juntos, o deserto parecia interminável, mas algo mudara. O peso do silêncio já não era sufocante, tornara-se companhia. Menek já não perguntava, quando chegaremos? Apenas olhava para Anen com olhos curiosos, como se tentasse aprender o jeito de andar, o modo de fincar o bastão na areia, a forma de observar o horizonte. O pequeno Cam, por sua vez, dormia quase todo o tempo no colo da mãe, exausto, mas respirando em paz. Quando o sol começava a se inclinar, Anen parou abruptamente no alto de uma duna. Estendeu o braço, apontando. À frente surgiu uma mancha verde que parecia miragem, um conjunto de palmeiras, um brilho líquido refletindo a luz do entardecer. Um oásis. Ela sentiu o coração saltar. Após dias de sede e areia, ver água correndo entre pedras era como presenciar um milagre. Desceu a duna correndo, os pés afundando na areia, lágrimas escorrendo pelos olhos. Ao chegar à beira do pequeno lago, ajoelhou-se, mergulhando as mãos na água fria. Bebeu com desespero, molhou o rosto, banhou os filhos, que riam com o frescor inesperado. Anen chegou logo atrás, mas não correu. Caminhou com calma, como quem já conhecia aquele lugar. Sua expressão era de alívio silencioso, como se tivesse encontrado um velho amigo. Depositou o feixe de madeira no chão e disse apenas, aqui. Não precisava de mais palavras. Ali seria o refúgio. Nos dias seguintes, começaram a transformar aquele oásis em lar. Anen cortou ramos de palmeiras para criar uma cobertura mais firme sobre a tenda. Com pedras e barro do entorno, ergueu uma estrutura simples, mas resistente, que protegia do vento e do sol. Ela o ajudava, carregando folhas, amarrando fibras, enquanto Menek recolhia gravetos para o fogo. Cam, no colo, observava tudo com olhos curiosos, como se sentisse que aquele espaço era diferente, mais seguro. A cada gesto, uma nova rotina surgia. Ela preparava pão achatado com a cevada que restava, assando-o em pedras quentes à beira do fogo. Anen ensinava Menek a pescar tilápias no lago, mostrando como esculpir uma lança improvisada a partir de galhos longos. À noite, dividiam tâmaras secas e histórias curtas, sem exageros, mas era no silêncio que se revelava algo maior. A forma como Anen sempre se sentava à entrada da cabana, como um guardião, transmitia a sensação de proteção que ela julgava nunca mais conhecer. A forma como ele partilhava a última tâmara com Menek antes de comer a sua própria. O jeito como olhava para Cam, que o observava com a inocência de quem não distingue entre sangue e destino. O coração dela, aos poucos, começou a abrandar. A dor da expulsão ainda a visitava nas madrugadas. Lembrava-se dos rostos da aldeia, das acusações cruéis, da última visão do corpo frio do marido. Mas a cada dia que passava, essa dor era contrabalançada pelo riso dos filhos brincando na água, pelas mãos calejadas de Anen, erguendo algo sólido contra o vento, pelo calor do fogo que agora iluminava noites antes tão frias. Ainda assim, o medo não desaparecia. Às vezes, acordava sobressaltada com o pressentimento de que poderiam ser encontrados. Outras vezes, perguntava a si mesma se não estava se iludindo. Se aquele homem não poderia simplesmente ir embora um dia, deixando-a novamente à mercê do deserto. Certa noite, quando os meninos já dormiam, ela não resistiu e falou, por que nos trouxe até aqui? Poderia ter nos deixado no deserto. Anen manteve-se em silêncio por um tempo, olhando o reflexo da lua sobre a água. Depois respondeu, porque o deserto mata os solitários, e eu já estava cansado de morrer um pouco todos os dias. A resposta a desarmou. Não era apenas sobre generosidade, nem sobre pena. Era também sobre ele, sobre um homem que, apesar da força, carregava um vazio insuportável. Um homem que talvez tivesse encontrado neles a chance de preencher esse silêncio. No dia seguinte, ao acordar, encontrou Menek sentado perto de Anen, imitando-o. O menino segurava um graveto como se fosse bastão.
batendo no chão em pequenos movimentos compassados. Anem o observava com um leve sorriso, raro, quase imperceptível, mas real. Ela ficou parada, olhando a cena, com os olhos marejados. Talvez aqui seja nosso lugar, pensou. Mas o destino não se deixa domar com facilidade. Enquanto moldavam a vida no oásis, rumores distantes já corriam pelas caravanas que cruzavam o deserto. A aldeia, devastada por enchentes e fome, começava a buscar culpados. E o nome dela, o da viúva amaldiçoada, ainda ecoava como praga entre os homens. A felicidade no oásis era frágil, como um vaso de argila recém-saído do forno. Podia se quebrar a qualquer instante. Mas naquele momento, ao ver os filhos rindo com peixes nas mãos, ao sentir o cheiro de pão recém-assado, ao ouvir o som das palmeiras dançando com o vento, ela se permitiu acreditar. E pela primeira vez, desde que fora expulsa, ousou sonhar não apenas em sobreviver, mas em viver. Mas uma pergunta ainda a atormentava, sempre que fitava as cicatrizes de Anem, refletindo a luz do fogo. Será que o passado dele algum dia voltaria para assombrar aquele refúgio? O oásis tornara-se lar. As manhãs começavam com o canto de pássaros que vinham beber água, e os meninos já corriam pela margem como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Meneque ria ao mostrar os peixes pequenos que conseguia apanhar, orgulhoso das lições de Anem, enquanto Cam, ainda no colo da mãe, estendia as mãos para tocar a água cintilante. O deserto, antes sinônimo de medo, agora parecia cercá-los como muralha protetora. Mas toda paz carrega em si a semente da ruptura. Foi em uma tarde de calor sufocante que o presságio chegou. Uma caravana surgiu no horizonte, camelos arquejando sob o peso das cargas, homens vestidos em túnicas surradas. O som das sinetas e o cheiro de especiarias anunciaram sua presença muito antes de alcançarem o oásis. Anem os observou de pé, firme, como sentinela que decide se permite ou não a entrada de forasteiros em sua fortaleza. Os viajantes pediram água e ele não negou. Compartilharam tâmaras secas e trocaram algumas palavras, sem pressa. A mãe, de longe, observava com o coração acelerado. Até então, apenas ela e os filhos conheciam o refúgio. Ver estranhos beberem da mesma fonte parecia uma invasão. Mas a vida no deserto era feita de alianças momentâneas. Hoje, compartilhava-se água. Amanhã podia ser a diferença entre a vida e a morte. Enquanto os homens descansavam à sombra das palmeiras, começaram a contar notícias do Vale do Nilo. E foi então que ela ouviu as palavras que fizeram seu corpo gelar. A enchente levou tudo, disse um dos mercadores, enxugando o suor da testa. O rio encheu mais do que o costume, arrastou plantações, destruiu casas. A fome começou a roer os estoques. Outro completou: há murmúrios de revolta. Os sacerdotes dizem que os deuses puniram a aldeia por abrigar maldições. Alguns acreditam que a culpa é de uma viúva amaldiçoada. O coração dela parou. Não precisou ouvir mais. Sabia quem era a viúva. Sabia que sua expulsão não havia encerrado a história. Pelo contrário, era apenas o início de um destino cruel. Os homens não perceberam sua reação. Continuaram conversando sobre rotas comerciais, ladrões de estrada, preços de especiarias. Mas dentro dela, o deserto voltou a se abrir, ameaçando engolir tudo que havia conquistado. Naquela noite, quando os viajantes se foram, ela procurou Anem. Encontrou-o sentado à margem da água, afiado em seu silêncio. Aproximou-se, hesitante, e enfim deixou escapar: eles ainda falam de mim, dizem que sou maldição. Ele não se virou de imediato. Apenas olhou o reflexo da lua no lago, como se as palavras dela fossem antigas e já esperadas. Sempre precisarão de culpados, respondeu, e sempre escolherão os mais fracos. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. E se vierem até aqui? E se me encontrarem? Não basta que nos tenham expulsado. Vão querer terminar o que começaram. Anem, enfim, a olhou. Seus olhos eram firmes,
mas havia neles uma chama que parecia prometer algo mais. Se vierem, encontrarão resistência. Ela sentiu o peito se apertar. Nunca ninguém havia dito isso por ela. Desde a morte do marido, ouvira apenas acusações, desprezo, condenação. Agora, um homem marcado pelas cicatrizes da guerra dizia que ficaria de pé por ela e por seus filhos. Mas junto da esperança nasceu também o medo, porque resistir significava atrair ainda mais ódio, significava colocar os meninos em perigo. Nos dias seguintes, a tranquilidade do oásis se tornou frágil, como vaso de vidro prestes a rachar. Cada vez que o vento soprava diferente, ela temia ouvir passos de uma caravana hostil. Cada vez que o sol nascia no horizonte, pensava se aquele seria o último dia em que poderiam viver em paz. Certa tarde, enquanto preparava pão em pedras aquecidas, Meneque a surpreendeu com uma pergunta. Mãe, por que fomos embora da aldeia? Ela ficou imóvel, o coração disparado. O menino tinha olhos atentos, já crescia o bastante para perceber as lacunas da história. Porque não queriam que ficássemos, respondeu, tentando encerrar o assunto. Mas Meneque insistiu. Por quê? Ela não conseguiu responder. Sentiu a garganta travar. Antes que pudesse inventar uma mentira, Anen apareceu atrás do menino. Colocou uma mão firme em seu ombro e disse, porque os homens têm medo daquilo que não entendem. Meneque olhou para ele confuso, mas aceitou a resposta. Correu para brincar com Cam, deixando os dois adultos sozinhos. Ela, no entanto, encarou Anen com olhos marejados. Eles vão odiá-lo também, disse em voz baixa, por estar comigo. Anen deu de ombros. Já fui odiado antes. Sobrevivi. A resposta parecia simples, mas escondia camadas de dor. Ele sabia o que era ser rejeitado, sabia o peso de perder nome, honra e lar. Por isso, talvez, não temesse mais. Naquela noite, enquanto o vento balançava as palmeiras, ela deitou entre os filhos e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Uma pergunta ecoava dentro dela. Até quando o oásis seria abrigo e quando se tornaria armadilha? Ao olhar para fora da tenda, viu Anen sentado como sempre, vigia da noite, sombra contra a lua. Mas dessa vez, notou que seus olhos não estavam apenas voltados para o horizonte. De vez em quando, ele a olhava também. E nesse olhar, não havia apenas guarda, havia promessa. E foi nesse instante que percebeu. O perigo não estava apenas do lado de fora. Crescia também dentro dela, na forma de um sentimento que não ousava nomear. As noites no oásis já não eram apenas frias, tornaram-se longas e cheias de pensamentos. Ela se deitava entre Meneque e Cam, mas o sono vinha tarde, entrecortado de sonhos com a aldeia, com o julgamento cruel, com o rosto do marido que a deixara tão cedo. Sempre que despertava, seu olhar buscava a silhueta de Anen à entrada da cabana, sentado como uma sentinela contra a escuridão. A presença dele era um escudo silencioso, mas também um lembrete de algo que ainda não ousava enfrentar. A sensação de que não estava mais sozinha no mundo. Numa dessas madrugadas, o vento soprou forte. A lona da tenda tremia. Os galhos das palmeiras estalavam e o frio entrava como lâminas finas por cada fresta. Ela saiu, enrolada no manto, e encontrou Anen como sempre, imóvel, olhando para o horizonte. Aproximou-se sem falar e sentou-se ao lado dele. Durante alguns minutos, apenas o som do vento os envolveu. Depois, como se o silêncio fosse impossível de suportar, ela disse, eles sempre vão me ver como maldição. Não importa o que eu faça. Anen não respondeu de imediato. Pegou um punhado de areia e deixou escorrer lentamente entre os dedos. A areia não escolhe onde o vento a leva, disse por fim, mas quando se acumula, pode se tornar uma duna, forte o bastante para parar até a tempestade. Ela o olhou confusa, mas captou o sentido. Ele a encarou com olhos firmes. Você acha que só existe como vítima da aldeia, mas já provou que não é. Não morreu no deserto, não deixou que teus filhos morressem. Isso é força. Ela baixou os olhos, lutando contra as lágrimas.
mas continuo sentindo vergonha. É como se cada olhar deles ainda me perseguisse, como se eu fosse culpada de tudo. Annen inclinou-se um pouco para a frente, a voz mais grave, mais próxima. Eles te expulsaram porque estavam com medo. Medo do que não podiam controlar. O medo cria monstros, às vezes piores que a fome. Mas ouça, mulher, vergonha não é tua, é deles. Ela ergueu os olhos de repente. Nunca ouvira palavras assim. Desde a expulsão, carregava a sensação de que sua própria existência era manchada. E agora, um homem que perdera tudo, nome, glória, lar, dizia que não precisava se curvar a isso. As lágrimas escaparam. Annen não se moveu para enxugá-las, apenas permaneceu ali, permitindo que ela fosse frágil, mas lembrando-a com sua firmeza que ainda havia chão sob seus pés. Você não é maldição, completou ele como sentença. Você é sobrevivência. Essas palavras caíram sobre ela como pedra lançada no coração. Não apenas consolo, eram um decreto, um novo nome, sobrevivência. Pela primeira vez, sentiu que sua história podia ser escrita de outra forma. Nos dias seguintes, repetiu para si mesma a frase dele. Enquanto preparava o pão sobre as pedras quentes, enquanto lavava o rosto dos filhos, enquanto via Meneque aprender a lançar a lança na água, ela lembrava: não sou maldição, sou sobrevivência. E começou a perceber mudanças pequenas. Seu corpo, antes curvado pelo medo, erguia-se com mais firmeza. Sua voz, antes sempre vacilante, começou a ter peso quando chamava Meneque ou embalava Cam. Até o próprio ar do oásis parecia mais leve, mais respirável, mas junto com essa nova força surgia também uma inquietação. O olhar de Annen, às vezes fixo no horizonte, às vezes pousado nela, parecia carregar algo mais do que vigilância. Era como se ele também tivesse encontrado algo inesperado, não apenas um refúgio físico, mas uma razão para continuar. Uma tarde, enquanto o sol dourava a superfície do lago, Meneque se aproximou correndo, trazendo um peixe pequeno que conseguira com sua lança improvisada. Os olhos brilhavam de orgulho. Ele ergueu o peixe no alto e gritou: "Mãe, eu consegui!" Ela o abraçou forte, emocionada. E quando ergueu os olhos, viu Annen parado à distância, observando em silêncio. Havia no rosto dele uma sombra de sorriso, discreto, mas real. Naquela noite, sentada ao lado da fogueira, ela ousou perguntar: "Por que você ficou no deserto?" Poderia ter se escondido em algum vilarejo, ter começado de novo em outra terra. Annen virou o rosto para o fogo, porque não conseguia mais olhar nos olhos dos homens. Carregava a derrota e onde quer que fosse, sempre haveria alguém para me lembrar disso. Aqui, só o vento me julga. Ela o observou em silêncio. Percebeu então que sua dor e a dele eram irmãs. Ambos haviam sido arrancados de suas casas. Ambos haviam sido marcados como indignos. Mas se estavam juntos agora, talvez fosse porque o destino decidira unir dois destroços para formar algo novo. Foi nesse instante que ela se lembrou das próprias palavras ditas certa noite. Você não parece derrotado, está vivo. Talvez fosse hora de devolver a ele o mesmo que ele havia dado a ela. Uma nova visão de si mesmo. Você não é derrota, disse, firme. Você é sobrevivência também. Annen a fitou, surpreso. Seus olhos, endurecidos pelo hábito da guerra e do exílio, tremeram por um instante, como se não soubessem lidar com aquele reflexo inesperado. Depois, desviou o olhar, mas o silêncio dele carregava mais emoção do que qualquer palavra. Naquela noite, quando se deitou com os filhos, ela repetiu para si mesma uma frase curta, marcante, que surgira sem aviso. Não somos restos. Somos sementes enterradas no deserto, esperando a hora de florescer. E ao pensar nisso, adormeceu com a certeza de que, embora a ameaça da aldeia ainda rondasse, já não era mais a mesma mulher que fora expulsa. Estava renascendo. O vento soprava quente naquela manhã, carregando grãos de areia que faiscavam sob a luz do sol.
O oásis, até então silencioso, parecia pressentir movimento. Os pássaros que costumavam cantar sobre as palmeiras voaram de súbito, como se temessem o que se aproximava. Anen, de pé à margem da água, estreitou os olhos. No horizonte, vultos se erguiam. Primeiro, eram apenas pontos escuros dançando sob o calor. Depois, tomaram forma. Homens, mulheres, animais de carga, uma caravana inteira avançando em direção ao oásis. Camelos arquejavam sob a poeira, crianças choravam em lamentos famintos, e os adultos caminhavam, com rostos cavados pela sede e pela exaustão. O som de sinos e gritos ecoava, rompendo a paz que os últimos dias haviam construído. Ela correu até Anen, segurando Meneque pela mão e com Cam preso ao peito. O coração batia como tambor. Bastou uma olhada mais atenta para reconhecer roupas, rostos e vozes que conhecia desde a infância. Sua aldeia. Não, sussurrou, com a voz embargada. Não pode ser, mas era. O grupo se aproximou da água com avidez. Alguns tombaram de joelhos e mergulharam os rostos no lago. Outros começaram a encher odres e vasos, ignorando qualquer protocolo de pedido ou agradecimento. O desespero pela sobrevivência era mais forte do que a honra. E então ela o viu. No meio da caravana, mais alto que os outros, caminhava um homem de ombros largos, olhar duro e barba escura. Seu coração afundou. Era o irmão de seu falecido marido. O mesmo que havia liderado os gritos contra ela no dia da expulsão, o mesmo que apontara o dedo em sua direção e dissera: "Essa mulher traz morte, fora!" Ele a reconheceu de imediato. Seus olhos faiscaram de ódio como brasas reacendidas pelo vento. Avançou entre os aldeões, ergueu o braço e apontou para ela. "Vejam!" rugiu, a voz grave ressoando. "A maldita vive!" Os murmúrios se espalharam rápido entre os aldeões. Rostos magros e queimados pelo sol se viraram para ela, alguns com espanto, outros com repulsa. As crianças foram puxadas para trás pelas mães, como se sua presença fosse veneno. Ela sentiu as pernas tremerem e instintivamente apertou os filhos contra si. Meneque, confuso, escondeu-se atrás do corpo da mãe. Cam começou a chorar, o som frágil contrastando com a hostilidade crescente. O irmão de seu marido continuou: "Agora todos sabem por que fomos amaldiçoados. O Nilo nos castigou porque esta mulher vive." Cuspiu as palavras com fúria. "Expulsamos o corpo dela, mas o espírito da praga continuou a nos assombrar. Olhem como sobreviveu no deserto. Só poderia ser compacto com espíritos impuros." A multidão murmurava. Alguns assentiam, tomados pelo desespero. Outros pareciam hesitar, surpresos com o fato de ela e os filhos estarem vivos em meio ao deserto impiedoso. Mas o irmão não dava espaço à dúvida. O dedo dele continuava erguido como uma lança de acusação. Nesse instante, Anen deu um passo à frente. Colocou-se entre ela e a multidão, o bastão cravado na areia. Sua presença era como muralha, firme, inabalável. "Já basta", disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade. O irmão ergueu o queixo, zombando. "E quem é você? Outro amaldiçoado? Ou será apenas um guerreiro fracassado que ela enfeitiçou para servi-la?" A provocação atingiu fundo, mas Anen não se moveu. Seus olhos, porém, endureceram como pedra. "Sou apenas um homem que não teme a verdade." Ele apontou para a mulher atrás de si. "Ela não trouxe maldição, trouxe vida. Alimentou os filhos com nada, atravessou o deserto com coragem que muitos de vocês não suportariam. Se o Nilo se ergueu contra a aldeia, não foi por causa dela. Foi porque vocês escolheram o ódio em vez da compaixão." O silêncio caiu por um instante. Alguns aldeões desviaram os olhos, envergonhados. Outros franziram a testa, tentando resistir à força das palavras. Mas o irmão não recuou. Seus punhos cerraram-se e sua voz rugiu novamente. "Cuidado, forasteiro. Está defendendo uma bruxa contra o sangue dela." Anen deu mais um passo à frente. O sol refletia em suas cicatrizes, como se cada uma fosse medalha de batalhas já travadas. "Eu já enfrentei exércitos.
Já vi a morte a cada respiração. Não tenho medo de vocês. Bateu o bastão na areia com força. Mas digo agora, se tentarem feri-la ou tocar nos filhos, terão que passar por mim primeiro. O ar pareceu se partir ao meio. O vento cessou por um instante, como se o próprio deserto aguardasse a resposta. Ela, atrás de Anem, sentiu o coração transbordar. Pela primeira vez, alguém a defendia diante de todos, não com sussurros, não com promessas escondidas, mas de pé contra uma multidão inteira. Menek, agarrado à perna da mãe, olhava para Anem com olhos brilhantes, como se visse um herói surgido das histórias contadas pelos anciãos. O irmão, no entanto, avançou um passo. O rosto estava rubro, os dentes cerrados. Então morrerá com ela. Os aldeões se agitaram. Alguns puxaram pedras, outros ergueram paus. A tensão explodia no ar como trovão antes da tempestade. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Pensou em fugir, mas sabia que não havia para onde correr. O deserto era vasto demais e a aldeia faminta não os deixaria escapar facilmente. Quando abriu os olhos, viu Anem erguido diante dela. O bastão pronto, os pés firmes como raízes de tamareira. E sentiu algo inesperado dentro de si, coragem. Porque naquele instante percebeu que já não era a mulher expulsa chorando sob o sol. Era sobrevivente e não estava mais sozinha. Mas ainda faltava o próximo movimento. E o irmão de seu marido, com o ódio brilhando nos olhos, estava prestes a dá-lo. O ar do oásis estava pesado, quase palpável. O lago refletia a luz do sol como uma lâmina, e as palmeiras pareciam inclinar-se, assistindo a cena em silêncio. A multidão da aldeia, exausta pela fome e pela sede, formava um círculo irregular em torno de Anem e da mulher que protegera. Murmúrios percorriam os lábios rachados. Uns chamavam-na de amaldiçoada, outros apenas queriam água e descanso, mas todos aguardavam o desfecho. O irmão do falecido marido deu mais um passo à frente. Seus olhos faiscavam, não apenas de ódio, mas de desejo de reafirmar a autoridade diante de seu povo. Um homem que precisa de culpados para se manter em pé é mais perigoso que um soldado armado. Ele ergueu a voz, apontando o dedo como punhal. Vocês a veem? Essa mulher é a raiz da nossa desgraça. O Nilo se voltou contra nós desde que ela entrou em nossas casas. E agora vejam como prospera no deserto, como se os demônios a alimentassem. Cuspiu a areia no chão. Se esse forasteiro pensa que pode defendê-la, morrerá como todos os que ousam desafiar os deuses. Os aldeões se agitaram. O medo os empurrava para acreditar no irmão, mas a fome os fazia olhar também para o pão que cheirava sobre as pedras, para a água cristalina que brilhava tão perto. Eram dois impulsos em guerra dentro de cada olhar: superstição e sobrevivência. Anem não recuou. Cravou o bastão no chão, o som seco ecoando como um trovão abafado. Sua voz, baixa mas carregada de autoridade, cortou o ar. Já basta de mentiras. O irmão riu, um riso sem alegria. Quem é você para falar em verdade? Um derrotado? Um soldado expulso pelos próprios? Sim, respondeu Anem sem hesitar. Já fui soldado, já caí, já fui chamado de maldito. Passou os olhos pela multidão. Sei o que é ser expulso, sei o que é sentir o peso da vergonha sem ter culpa. Então apontou para ela, a viúva. E sei que ela carrega a mesma marca. Os murmúrios aumentaram. Muitos desviaram os olhos, reconhecendo no silêncio o eco da injustiça. Mas o irmão não suportava perder terreno. Gritou, inflamado. Palavras! Nada além de palavras. Quem é capaz de provar que ela não carrega a maldição? Quem é capaz de negar que nossos campos morreram desde que seu marido tombou? A mulher sentiu o peito apertar. O peso das acusações, repetidas tantas vezes, quase a dobrava novamente. Mas atrás de Anem encontrou coragem. Ele virou-se um pouco, como se a chamasse sem usar palavras, e naquele instante ela deu um passo à frente. Não fui eu quem matou os campos, disse, a voz trêmula mas clara. Não fui eu quem trouxe a enchente. Fui apenas mulher, esposa, mãe.
Carreguei meus filhos no colo quando vocês me expulsaram. Sobrevivi ao sol, à sede, à fome. Se fosse maldição, estariam todos mortos. Mas estamos vivos. Olhou diretamente nos olhos do cunhado. E isso é o que mais te incomoda, que eu esteja de pé. A multidão silenciou. As palavras ecoaram como flecha certeira. O irmão estremeceu, tomado por fúria. Avançou 2 passos, o punho cerrado erguido. Foi então que Anen se colocou de vez entre eles. Segurou o braço do homem com firmeza, o bastão firme no chão. Não encoste nela, disse em tom baixo, mas tão carregado de ameaça que até o vento pareceu cessar por um instante. O irmão tentou se soltar, mas a força de Anen era de ferro forjado em batalhas. O contraste era visível, o ódio do aldeão contra a calma disciplinada do guerreiro. Você não entende, disse Anen, os olhos fixos. Força não é gritar mais alto, não é acusar os inocentes. Força é erguer o fraco, é proteger os que não têm ninguém. Alguns aldeões abaixaram a cabeça. Outros começaram a soltar as pedras que seguravam. A convicção de Anen corroía o medo que o irmão tentava espalhar. Mas o acusador, incapaz de recuar diante de sua própria gente, rugiu. Não deixarei que ela contamine mais ninguém. Livrou-se com um puxão violento e avançou. Mas Anen girou o bastão com destreza. Não foi um golpe de guerra, mas de contenção. Um movimento seco que acertou o chão à frente do homem, fazendo a areia voar. O barulho assustou os mais próximos, que recuaram instintivamente. A tensão atingiu o limite. Cada respiração parecia anunciar o primeiro sangue. Menek, agarrado à mãe, tremia, mas seus olhos brilhavam ao ver Anen de pé contra a multidão. Foi nesse instante que o silêncio foi quebrado por algo inesperado. Uma criança da aldeia, uma menina magra com o rosto queimado de sol, tropeçou e caiu ao chão. Ninguém a ajudou. Estava fraca demais, com a pele pálida pela fome. Sem pensar, a mulher correu até ela. Ajoelhou-se, pegou a menina nos braços e ofereceu-lhe um pedaço de pão que restava em sua sacola. A menina comeu com avidez, os olhos marejados de gratidão. O gesto se espalhou como fogo no vento. Os aldeões olharam para aquela cena. A mesma mulher que chamavam de maldição alimentava sua filha. O peso das palavras do irmão começou a ruir diante da evidência. Anen, então, ergueu a voz, firme como um juiz. Olhem, a quem chamam de praga é quem agora salva suas crianças. E o homem que a chama de maldita é o mesmo que a expulsou para morrer. Quem está com os deuses? Ela que alimenta ou ele que condena? O silêncio foi absoluto. O irmão estremeceu, os olhos cheios de ódio, mas percebeu que sua autoridade se desfazia como barro na chuva. Ela, ainda ajoelhada, abraçava a menina como se fosse sua própria filha. Sentia o coração explodir de dor e força ao mesmo tempo. Finalmente entendeu. Não era ela quem devia carregar vergonha. Era naquele instante, com toda a aldeia olhando, que se via a verdade. E o irmão, incapaz de suportar a perda do controle, fechou o punho novamente, prestes a avançar de vez contra ela e contra Anen. O desfecho seria inevitável. O punho do irmão ergueu-se como pedra prestes a esmagar. O rosto vermelho, os dentes cerrados, o ódio transbordando em cada veia saltada do pescoço. A multidão recuava um passo, temendo o choque iminente, mas sem coragem de intervir. A tensão era tão densa que até o ar parecia vibrar. Anen não se moveu. Segurava o bastão com ambas as mãos, os pés firmes na areia. O olhar sereno como a superfície de um rio profundo. Não havia raiva em seus olhos, apenas a determinação de quem já vira o pior que a guerra podia oferecer e sobrevivera. Quando o irmão avançou, desferindo o golpe, Anen desviou com rapidez impressionante para alguém carregando tantas cicatrizes. O punho atingiu o vazio, e em seguida o bastão descreveu um arco seco, atingindo o braço do agressor com força controlada. Não foi golpe para matar, mas para deter. O estalo ecoou pelo oásis, seguido do grito do homem, que caiu de joelhos na areia. Um murmúrio percorreu a multidão.
O temido líder, o acusador mais feroz, estava agora curvado diante de todos. Anem, no entanto, não se aproveitou da vantagem. Não ergueu a arma para esmagar. Pelo contrário, fincou o bastão no chão e ergueu a voz. Vejam, apontou para o homem caído. Eis a força que vocês seguiram até hoje. Ódio, arrogância, cegueira. Ele diz que os deuses punem por causa dela, mas não enxerga que é o próprio veneno que corrói a aldeia. O irmão tentou se levantar, mas a dor o fez cambalear. Os aldeões observavam em silêncio absoluto. Muitos até então carregavam pedras. Agora, lentamente, deixavam-nas cair de volta à areia. Foi então que a mulher se levantou, ainda com a criança da aldeia em seus braços. Sua voz, trêmula, porém clara, ergueu-se contra o vento. Fui expulsa como maldição. Caminhei pelo deserto com meus filhos famintos, esperando a morte a cada passo. Mas estou viva, eles estão vivos. E hoje, esta criança que vocês tanto amam também está viva, porque dei de mim. Olhou em volta, encarando os olhos de cada um. Se isso é maldição, então que nome dão à sua fome, à sua cegueira, ao ódio que os trouxe até aqui? As palavras caíram sobre a multidão como chuva sobre terra seca. Muitos começaram a chorar. Outros, envergonhados, não conseguiram encará-la. Uma mulher idosa se ajoelhou diante dela, murmurando: Perdão, não soubemos ver. A corrente de murmúrios espalhou-se. Um a um, os aldeões começaram a abaixar a cabeça. O irmão, percebendo que sua autoridade se desfazia, tentou gritar: Não acreditem nela! É feitiçaria! Ela enfeitiçou até esse homem para servi-la. Mas ninguém mais o ouviu. A força das palavras da viúva e a postura de Anem haviam vencido. A fome e a dor abriram espaço para uma nova verdade. Não havia maldição, apenas injustiça. Anem aproximou-se do homem ajoelhado e falou baixo, para que todos ouvissem. A verdadeira derrota não é perder uma guerra, é perder a humanidade. Endireitou-se. E hoje você a perdeu diante do seu próprio povo. O silêncio foi tão profundo que até o som da água do lago parecia mais forte. O irmão permaneceu caído, respirando pesado, incapaz de reagir. A mulher, então, colocou a criança de volta nos braços da mãe. Sentiu Meneque segurar sua mão com força, os olhos brilhando como se tivesse acabado de ver a mãe transformar-se em algo maior do que ele podia compreender. Cam, no colo, murmurava sons infantis, alheio à tempestade que acabara de se dissipar. Os aldeões começaram a se afastar, em silêncio. Não havia mais acusações, apenas um misto de vergonha e alívio. Alguns ainda a olhavam com desconfiança, mas nenhum ousava repetir as palavras de antes. O irmão foi levado por 2 homens, derrotado não pela força do bastão, mas pelo peso da verdade que se erguera contra ele. Quando a última sombra da caravana desapareceu atrás das dunas, o oásis voltou ao seu silêncio. O vento balançava as palmeiras e a superfície da água refletia o céu como se nada tivesse acontecido. Ela caiu de joelhos, o corpo tremendo. As lágrimas escorreram, não de medo, mas de libertação. Sentiu Anem aproximar-se, pousando uma mão firme sobre seu ombro. Não disse nada, não precisava. Naquele momento, compreendeu. Não era mais a mulher expulsa, não era mais a viúva acusada, era algo novo. Era mãe sobrevivente e guardiã. Olhou para os filhos que brincavam com pedras à beira da água, como se o mundo tivesse recomeçado. Olhou para Anem, que permanecia ao seu lado, firme, sombra contra o sol. E pensou: o deserto não me matou. O deserto me deu uma nova vida. Levantou-se, respirou fundo e deixou as palavras brotarem como oração. Às vezes, a expulsão não é fim, é libertação. O vento soprou mais leve, como se os próprios deuses tivessem ouvido. E assim, naquele oásis esquecido, uma família renasceu. Não unida pelo sangue, mas pela resistência. Não marcada pela maldição, mas pela coragem. A história da viúva expulsa, do guerreiro derrotado e das crianças que sobreviveram
seria lembrada não como tragédia, mas como prova de que até o deserto pode ser ventre de novos começos.